Hoje você tem dificuldades de controlar as manutenções corretivas, os chamados de serviços corretivos que você tem dentro do SAP Business One? A gente traz para você aqui um painel onde você consegue controlar todos os chamados de serviço adicionados dentro do SAP Business One. Esse painel te mostra qual a urgência dos chamados de serviço, aqueles que estão pendentes, abertos ou fechados, ou até com algum status personalizado, como em deslocamento, para que você tenha condições de acompanhar cada um dos seus chamados de serviço através desse painel, com as informações do cliente, o status desse chamado, data da criação, fechamento, tipo de problema que levou aquele chamado, subtipo e motivo. Então, você tem condições de, através de filtros simples, buscar aqueles chamados, por exemplo, que são de responsabilidade de um determinado técnico, ou até mesmo buscar aqueles chamados que têm alguma recorrência de acontecimento. Por exemplo, eu quero aqueles chamados que são de aquecimento, por exemplo, com peça quebrada. Então, quando eu fizer esse filtro, serão disponibilizados para mim aqui todos aqueles chamados que têm essas duas características amarradas. Ou não, eu preciso buscar um chamado de serviço amarrado a um determinado parceiro de negócio. Então, eu tenho condições de filtrar aqui, por exemplo, um determinado cliente. Eu posso buscar aqui o meu cliente modelo 02, por exemplo. Então, quando eu busco ele aqui, eu vejo todos aqueles chamados de serviço que foram adicionados para o cliente modelo 02, bem como data de criação, fechamento, início programado, ou aqueles chamados que estão para o cliente modelo 02, que estão com um determinado técnico que eu posso buscar e saber se ele está os executando, fazendo a realização aí desses chamados de forma correta. Por exemplo, busquei aqui o meu técnico, que é o Pedro Castro, e o cliente modelo 02. Ele já realizou uma série de chamados, de 9 chamados de serviço que eu tenho para esse cliente. Ele já realizou 7 e tem 2 agora que estão sendo realizados por ele aí para poder sanar todos os chamados daquele determinado parceiro de negócio. Então, a gente trata de um painel para a gestão das manutenções corretivas. Se o Pedro Castro está em campo e ele precisa também adicionar um determinado chamado, ele tem condições de adicionar esse chamado aqui, buscando inclusive as informações do cliente em questão, adicionando campos obrigatórios, como por exemplo o assunto, a peça X do equipamento está quebrada, fazendo amarrações de tipo de problema, do subtipo de problema, do motivo e amarrando eventualmente um outro técnico com as observações que forem necessárias. Ao chegar para realizar uma manutenção preventiva e necessária a abertura desta manutenção corretiva. Tudo isso com mobilidade, porque eu estou falando aqui direto do navegador. Então, se o técnico estiver usando no smartphone, ele consegue estar vendo esse chamado de serviço, adicionando-o também de forma mobile, tendo todas essas informações na palma da mão para poder dar agilidade no processo do dia a dia.